Oi, viajante da vida! Você já percebeu que nós estamos num tempo de obscurantismo, em que as pessoas estão negando a ciência, negando as conquistas da ciência, gente falando que a Terra é plana, gente dizendo que a teoria da evolução das espécies estava errada? Será mesmo? Na nossa próxima viagem, nós vamos aprender com Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, o quanto que a espiritualidade chancela, confirma as descobertas da ciência. A doutrina espírita é uma doutrina eminentemente científica. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita para se inscrever no nosso canal, tocar no sininho aqui para receber notificações a respeito de novos vídeos, deixa o seu like lá no final. Se você não gostar, você pode mudar para dislike, mas, sobretudo, comente. Deixa um recadinho para nós lá embaixo dizendo por que gostou ou por que não gostou. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs da família espírita, bom dia, né? E que belo dia no momento em que tantas outras regiões do nosso país estão sofrendo com as chuvas, com as diferenças que nós temos notado no clima. E é interessante o tema da manhã de hoje, porque se fosse num outro momento, se fosse algumas décadas atrás, isso é que é o mais confuso de considerar, ele pareceria um tema pueril. Quando nós vamos às questões iniciais do Livro dos Espíritos, considerando que o ano era 1857, quando esse livro veio a público, que as questões que Kardec formulou aos espíritos e as respostas que esses espíritos deram foram proporcionadas ao codificador de 1854 até 1857, mais ou menos. Então, a ciência do século XIX ainda estava engatinhando muito. As questões sobre criação, elas vêm naquela época para quebrar paradigmas que eram impostos pela cultura religiosa que prevalecia, que era do criacionismo, que era do gesto mágico de Deus de fazer as coisas aparecerem, das concepções aristotélicas de que os seres vivos eram gerados espontaneamente. E aí Allan Kardec, lógico, ele tem que adequar a sua linguagem, ele tem que adequar os questionamentos que ele faz ao público que o leria. Hoje, uma criança do ensino fundamental, do 6º, 7º e 8º anos do segundo segmento do fundamental, estuda e sabe mais do que os adultos da época de Allan Kardec, a respeito dessas questões de ciência, a respeito destas questões que tratam do desvendar a criação. Temos sim, é claro, a ideia, a concepção do Criador. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos trata disso. A doutrina espírita é uma doutrina espiritualista. Ela não vai negar esta origem numa causa primeira, numa inteligência maior do que todas as outras. A diferença é que ela remove dessa divindade os atos mágicos, as mudanças de humor, de temperamento. Uma hora Deus está feliz, ele faz o mundo ficar florido e bonito. Outra hora ele se arrepende de ter criado. E olha só que coisa esquisita, né? Se é a sabedoria suprema, se sabia tudo, como é que se arrepende de ter criado, como a gente vê aparecer lá na Gênesis, o primeiro livro de Moisés? Então é lógico que o Espiritismo vai colocar essa divindade, esse Criador, em termos que nós possamos compreender como uma mentalidade mais amadurecida do que a mentalidade infantil da humanidade da época de Moisés, que precisava do milagre, que precisava das mudanças súbitas, porque ela não se sentia capaz de participar das mudanças, das transformações. Ela nem se sentia responsável por participar das mudanças e das transformações que o mundo experimenta. E aí nós hoje temos, ou deveríamos ter, que foi isso que eu falei, se fosse umas 3, 4 décadas atrás, essas questões pareceriam infantis demais, mas nós vivemos tempos esquisitos. Nós estamos em pleno fechamento da segunda década do século XXI. E tem gente discutindo se a Terra é plana. Coisa que Galileu e outros físicos e astrônomos já haviam comprovado para nós séculos atrás.
Tem gente questionando que a nossa influência, que a queima excessiva de combustíveis fósseis, que o lançamento de carbono e de gases de efeito estufa estão mudando o clima do nosso país. Estão aí os eventos. E não é uma questão só do Brasil, né, gente? É uma questão internacional. Mas no nosso país isso ganha características políticas. Nós temos ministros que vão para público dizer que a teoria da evolução foi uma falsidade que entrou nas escolas. E que deveriam continuar provando, mostrando que foi Deus que fez aparecer magicamente. Então nós estamos em momentos confusos. Voltar a essas questões, 37 a 49 do Livro dos Espíritos, nesses dias, parece tão oportuno, parece tão necessário, até para que nós entendamos, sim, hoje nós temos que pegar essa primeira parte do Livro dos Espíritos, compulsar também as obras da ciência, os resultados das pesquisas que foram apresentados para nós, depois desses 170 anos quase, e confrontar para adequar os termos, para entender melhor, mas também tentar contextualizar e situar no tempo essas questões, porque elas, na época em que elas foram propostas, elas eram inovadoras demais. Elas vinham quebrar paradigmas. As pessoas imaginavam, tempos antes, que a Lua era tão próxima da Terra, ou tão parecida com o Sol, que por isso tinha o mesmo tamanho. E a questão era da distância do Sol, que está muito mais distante, e a Lua, que está muito mais próxima. A nossa âncora astronômica é a Lua, que mantém a Terra girando de um jeito direitinho. E aí, quando a gente começa a perceber todas as crendices, todas as fantasias, todo o misticismo que existia em torno dos fenômenos naturais antes, e aquilo que foi apresentado em 1857, e esse é o ponto capital. Naquele momento, os espíritos foram precursores das descobertas da ciência. Porque todas as grandes descobertas vieram depois da publicação do Livro dos Espíritos. Algumas coisas já vinham sendo percebidas antes, a ciência já vinha divulgando, mas que o leigo não era capaz de compreender. E aí, o grande ato da obra espírita nesse momento, desta obra, o Livro dos Espíritos, era colocar à disposição do público mais simples, do público minimamente letrado, porque tinha necessidade de ler, de refletir, tinha necessidade de alguma maturidade e um pouco de conhecimento mais de ciência e menos de fanatismo e de misticismo, para poder compreender os textos do Livro dos Espíritos. Mas deixava isso à disposição da população como um todo. E é nessa hora que a gente começa a perceber assim, como os espíritos amigos foram providenciais. Porque enquanto nós não entendemos a criação e não nos entendemos como parte da criação, nós interferimos sobre ela de forma irresponsável. Essa talvez seja a grande contribuição da ciência. Por isso que eu pedi para a Sandra não fechar o livro que foi lido, porque ele tem um parágrafo, e eu vou pedir para ler, porque ele tem um parágrafo que é importantíssimo para o nosso tema de hoje. Ele diz o seguinte, Emmanuel: os cientistas surpreendem a realidade da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura e a revelar-lhes a expressão visível ou perceptível ao conhecimento popular. Então, cabe à ciência revelar as leis divinas para a nossa compreensão, para que nós nos façamos responsáveis. E não apenas crianças que brincam de viver. Viver implica em responsabilidade. Interferir na criação implica em alterar o ambiente em que nós vivemos. E aí nós somos responsáveis ou corresponsáveis, não apenas por descumprir as leis divinas que causam os transtornos que depois nós mesmos enfrentamos. Nós mesmos somos levados a suportar o impacto, o choque disso tudo. E é exatamente aí que a gente começa a perceber, olha só, no século XIX ele realmente foi um século de florescimento do conhecimento científico, de desenvolvimento da tecnologia, de desenvolvimento das engenharias, mas para aquele meados do século XIX, ali perto da publicação do Livro dos Espíritos, todas essas grandes conquistas ainda estavam em investigação. Só para a gente ter uma ideia, e isso é importante que a gente trabalhe, a criação era imaginada como sendo um ato mágico. Está lá na Gênese, E Kardec começa a perguntar exatamente a partir daí, para que os espíritos possam fazer a quebra de paradigma. O codificador não violenta. Ele faz perguntas de acordo com o senso comum.
de acordo com a crença que existia na época a respeito da criação dos mundos e a respeito da criação dos seres. Coube aos espíritos, nas respostas dessas questões 37 a 49 do Livro dos Espíritos, mostrar que era diferente do senso comum, diferente de como as criaturas imaginavam que era, diferente de como os textos religiosos, cheios de figurações, cheios de símbolos, por causa da incapacidade das criaturas de compreenderem, porque o mito é exatamente isso, é uma tentativa de racionalizar o que a gente não consegue explicar racionalmente. E aí a gente acaba percebendo que coube aos espíritos a transformação. Coube aos benfeitores espirituais trazer as informações para que nós pudéssemos trabalhar. E aí vamos primeiro com relação à criação do universo. Porque hoje a ciência diz assim, tudo começou com o Big Bang. Tá bom, mas o que existia antes? O nada pode criar algo tão grandioso e tão bem organizado como é o universo que nós conhecemos? Sim, gente, é bem organizado. Apesar de nós trabalharmos permanentemente com a ideia da lei da entropia, em que as coisas tendem à desordem, nós temos uma outra força, no sentido contrário desse da entropia, que tende a manter, pelo menos durante um período, parte do sistema organizado. Então, se nós olharmos o nosso sistema planetário, ele é organizadinho. Não tem um planeta se chocando com o outro, não tem um satélite saindo do lugar e desorganizando o ciclo do planeta. Claro que de vez em quando escapole ali um meteoro, um meteoritozinho, algum asteroide, solta um pedaço que ele vem parar no outro planeta. Mas isso também faz parte da lei divina, dessa reciclagem da matéria. Hoje nós entendemos que a matéria, como nós a temos, esses átomos todos, tem origem na coisa mais simples lá do seio das estrelas. E que, na verdade, um planeta, para se consolidar, para se tornar como o nosso, ele agregou matéria, isso é a ciência dizendo, ele agregou matéria de estrelas que já morreram, que já deixaram de existir e que na sua fase final, elas vão condensando aqueles átomos, vão condensando aqueles núcleos e criando os elementos mais pesados, saindo do hidrogênio e do hélio apenas, que são lá da fusão nuclear, que gera essa energia toda das estrelas que nós estamos absorvendo. Então o nosso planetinha, ele não apenas recebeu essas pedrinhas que caem do céu, que não são tão pedrinhas assim, os dinossauros que o digam, né? Mas ele também é, ele mesmo, fruto dessa agregação. E Allan Kardec começa, como foi criado o universo? Aí vamos pensar assim, não tinha a lei da relatividade, não tinha as descobertas que a ciência depois foi percebendo que nós podemos ir tornando a matéria cada vez mais rarefeita, até que cheguemos ao nível da energia. Ou nós podemos condensar energia, até que ela chegue ao nível da matéria. Isso é ciência do século XX. No século XIX, não era assim. E aí os espíritos não tinham ferramentas para responder. Mas eles precisavam dizer, existe uma lei, existe uma vontade, existe uma inteligência criando e organizando o que existe. E aí eles dizem assim, pela vontade de Deus. Nada, dizem eles, é mais apropriado para descrever isso do que aquilo que observamos na Gênesis, em que Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Então é lógico que aqui a ideia não é explicitar o mecanismo da criação, mas mostrar para nós que a criação está sujeita a uma inteligência que é muito maior do que a nossa, porque nós nem conseguíamos, no século XIX, explicar, nem entender essa criação, muito menos ainda interferir nela. Hoje a gente consegue. Com as descobertas do século XX, a gente começa a mexer no núcleo dos átomos, a fazer essa conversão aí de energia em matéria, mas ainda não aprendemos a fazer, né, de matéria em energia, mas ainda não aprendemos a fazer a conversão de energia em matéria. Só através dos processos biológicos, e aí quem faz não somos nós, né? Quem faz são as plantinhas que pegam a luz do sol, que juntam com alguns componentes materiais e transformam em mais matéria, né, para fazer com que isso aconteça. Mas não é a fusão nuclear como nós entendemos. E aí a gente começa a perceber o seguinte, os espíritos estavam muito limitados. Nós éramos muito toscos, muito chucros, naquela época de Kardec, para entender isso. Por isso mesmo, vêm essas informações. E aí começamos também a perguntar, mas desde quando o universo foi criado? Porque tem essa história posterior a Allan Kardec, do Big Bang. Anterior a Allan Kardec, era Deus criando, em 6 dias.
porque as pessoas traduziram lá o Velho Testamento, né? Traduziram os textos de Moisés por um período que poderia durar uma eternidade, uma grande quantidade de anos, para dia, um período de 24 horas. Eram palavras semelhantes, e aí o tradutor fez essa traição com a gente achar que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele parou para descansar. O que já vai em conflito, e a gente tem que entender sempre isso, né? Daquilo que nós encontramos nos textos da Bíblia, a referência mais relevante para nós é o Novo Testamento, é a mensagem de Jesus, principalmente no seu caráter moral. Mas se a gente quiser fazer confrontações, a gente para pensar, mas peraí, tem alguma coisa errada. Lá Moisés diz que Deus parou e descansou, acabou a criação e parou de criar. Mas Jesus chega lá depois, alguns milhares de anos depois, algumas centenas de anos depois, né, 1.200 anos depois, e diz assim, não, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ou seja, Deus permanece criando. Essa inteligência continua a produzir. E eu trabalho também, diz Jesus. Então ele coloca a gente nesse mesmo circuito de cooperação com a divindade para que a criação se mantenha estável, para que a criação se mantenha equilibrada. Lembrando que essas respostas dadas a Allan Kardec foram anteriores a 1857. E a gente pensa assim, mas a ciência teve um grande impulso da segunda metade, na verdade, no último quarto do século XIX. Até ali era o engatinhar, era o ficar procurando. E a gente pensa assim, mas todas as grandes descobertas da ciência vieram depois. Por isso os espíritos foram tão inovadores. O mais importante é nós considerarmos o seguinte, Kardec pergunta também, ainda a respeito da formação dos mundos. Nós podemos ter uma estimativa, uma ideia do tempo que demorou a criação? Do tempo da duração da existência desses mundos? E olha só, até a nossa ciência física, né? Até algum tempo o universo tinha aí 6 bilhões de anos, agora já tem mais. O Big Bang é mais anterior a isso. A Terra, 4 bilhões e meio de anos. Será? Cada dia a ciência vai descobrindo coisas novas. Cada dia a ciência vai colocando esse tempo da criação mais para trás. Mais para o antes, até chegar o momento que vai aparecer, não tenha dúvida, o antes do tal Big Bang. Que é o que a gente tem que se perguntar, o que havia antes? Como é possível que o nada possa criar o tudo? Não tem resposta a isso até hoje. A menos que nós queiramos deixar esse evolucionismo absoluto da ciência, esse materialismo absoluto da ciência, e nos permitamos abrir a mente e entender que existe uma inteligência que está acima da nossa, que tem essas explicações, enquanto a nossa não amadurece, nós não a temos. Nós precisamos mesmo continuar estudando, precisamos mesmo continuar pesquisando, precisamos ouvir os cientistas, gente. Ouvir mais os cientistas do que os políticos nas suas plataformas, porque eles tentam torcer a ciência para atender às suas ideologias. E a ciência aí está. Quem de nós, hoje, vai dizer que o clima está do mesmo jeito que estava há 40 anos? Quem de nós já viveu 40 anos, né? Mas quem de nós vai dizer que o clima está do mesmo jeito que estava há 40 anos? Certamente que não. Ah, mas sempre houve essas convulsões. É verdade, mas agora elas estão mais frequentes e mais intensas. Então tem a ver com alguma interferência nossa. Atenção, se as pessoas estão vivendo um momento de obscurantismo, se a sociedade de um modo geral, planetária, porque a discussão de terra plana não nasceu no Brasil. Nasceu numa das nações que é dita das mais intelectualizadas e mais civilizadas. O que é uma teoria conspiratória para facilitar. Dizem aqueles que discutem a esse respeito que as pessoas abraçam essas teorias malucas, esdrúxulas assim, anticientíficas, porque elas não têm condição de entender os progressos da ciência. E querem ter participação no papo, participação na conversa. E aí inventam uma dessa e ficam tentando justificar. Só que para nós espíritas pelo menos, doutrina filosófica é o Espiritismo. Está lá no livro que é o Espiritismo, logo no iniciozinho, no preâmbulo do livro, a definição do que é o Espiritismo. É uma doutrina filosófica. Ela vai fazer questionamentos. Ela vai buscar resposta para questões de humanidades, de existência. Mas ela tem base científica. Então ela se permite associar as conquistas da ciência.
Ela se permite colocar os olhos sobre os mesmos instrumentos que a ciência utiliza para trazer informações. E Kardec diz, em A Gênese agora, que a doutrina espírita jamais seria ultrapassada pela ciência. Por quê? Quando a ciência demonstrar que ela está em erro em um determinado ponto, ela o assimilará. Ela terá a tranquilidade, a humildade em termos doutrinários é esquisito, né? Mas a humildade diz assim, olha, realmente, nós não pensávamos desse jeito naquela época. Porque as informações que nós tínhamos eram limitadas. É exatamente o que devemos fazer com esse capítulo da criação no Livro dos Espíritos. São informações do século XIX, que se transportadas cruamente para o século XXI, parecerão mesmo ultrapassadas. Mas para o século XIX elas eram inovadoras. E quem sabe elas não inspiraram aqueles que depois vieram confirmar pela ciência. Porque a gente estava falando, né? Charles Darwin, ele viveu de 1809 a 1882. E a obra mais importante, aquela que a gente reverencia, que traz para a ciência a ideia do evolucionismo, das mudanças que existem no mundo físico a partir de processos naturais, que é a origem das espécies, aí falando apenas dos seres vivos, porque nós já estamos entrando nessa segunda parte do nosso estudo do Livro dos Espíritos, que é a formação dos seres vivos. A formação dos mundos tem a ver com astronomia, tem a ver com geologia, e nós ainda engatinhamos. Mas as ciências biológicas trouxeram mais contribuição no século XIX do que a astronomia, que precisaram dos instrumentos do século XX para poder, né, fazer investigações melhores, entender melhor esse movimento e essa vida dos astros. Não dos astros e estrelas dos palcos, mas dos planetas, das galáxias, de um modo geral. E é interessante a gente observar que A Origem das Espécies, de Charles Darwin, foi publicada em 1859. No momento em que ele estava vivendo uma grande dor pessoal, que é a desencarnação de um filho. Então é lógico que o distanciamento da ideia de divindade acontece, porque você se frustra, como uma criança de 2 anos morre de escarlatina, que Deus é esse? Então é melhor eu acreditar que nasceu uma molécula lá, ela foi se transformando, ela foi se modificando, as mais adaptadas foram prevalecendo, foram se reproduzindo e chegamos onde estamos. Mas olha só, não é a mesma coisa que os Espíritos disseram? Se nós formos às questões 43 até 49 do Livro dos Espíritos, nós vamos perceber que Kardec e Darwin não estavam em desacordo. Mais ainda, que a época em que Kardec fez essas questões, prevalecia nos conceitos da ciência a ideia de geração espontânea dos seres vivos. As pessoas não conseguiam entender, naquela época, sem refrigeração, como que um pedaço de carne colocado sobre a mesa, em algum momento, um dia, 2, estava cheio de vermes. Os vermes se transformaram, a carne se transformou em vermes. Era geração espontânea. Ou então como um pedaço de pão, deixado também sobre a mesa depois de uma festa, um dia, 2 dias depois, ou encontrado debaixo de uma cadeira, estava coberto de mofo. O pão se transformara em mofo. E aí a gente começa a perceber, não, vem uma outra contribuição importante, de Louis Pasteur, que viveu de 1822 até 1884. 95. Quem viveu até 84 foi o outro, que contribuiu para a gente também. E aí ele diz assim, olha, não é bem assim. Na verdade, existe todo um mundo microscópico coexistindo com esse mundo que nós enxergamos a olho nu. Da mesma forma como os cientistas, os astrônomos precisaram das lunetas, dos telescópios, para olhar o infinitamente distante e perceber o quanto ele era grande. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema, é muitas vezes maior do que a Terra. Mas aparece ou nem aparece no céu pela distância que está de nós. Precisa de uma luneta, de um telescópio bem grande para poder percebê-lo. E aí, Pasteur diz assim, existe um mundo que é dos infinitamente pequenos, dos micro-organismos, que como eles coexistem com o mundo do macroscópico, assim que existem as condições necessárias, eles começam a se reproduzir. O que impede que a nossa pele fique cheia de fungos é que nós tomamos banho, é que nós fazemos higiene. Por isso que naquelas situações em que falta higiene, aumentam as doenças da pele. Porque os micro-organismos têm condição, têm alimento para se reproduzir. E isso também veio depois de Kardec. Olha só que coisa interessante. À época de Kardec, as pessoas imaginavam que os seres vivos existiam em germe. Uma semente de porco, uma semente de árvore, como vinha a árvore se reproduzir através de semente.
mas não viam os animais se reproduzirem por sementes ou por células, eles viam apenas a semente da árvore que plantavam lá e davam uma outra árvore, tudo virou germe, tudo virou semente. E aí vem, e isso era um conceito de Aristóteles, um antigo filósofo grego, da geração espontânea. E Allan Kardec pergunta, existem seres que ainda se formam espontaneamente? Primeiro ele pergunta, como os seres se formaram? E aí os espíritos partem de onde a ciência chegou, depois. Lembremos, a ciência chegou à ideia do caos, da Terra se desprendendo da massa solar, agregando outras matérias que vinham do cosmos, quentíssima, convulsionada por vulcões, por tempestades, e à medida que ela foi esfriando, a matéria inorgânica, essas são as percepções da ciência do século XX, que os espíritos falaram a Kardec no século XIX. À medida que ela foi esfriando, à medida que o clima, que a temperatura, que a presença dos constituintes inorgânicos, principalmente para nós, oxigênio, nitrogênio, carbono e hidrogênio, foi sendo possível, foram se formando as primeiras moléculas até que, e aí a ciência não sabe explicar, elas se agregaram e formaram um ser vivo. Mas um ser vivo que depois passou a se reproduzir, que inseriu em si mesmo um mecanismo de multiplicação. E aí vem o terceiro cientista que colabora conosco, que é Gregor Mendel. Esse sim, viveu de 1822 a 1884. Né? E ele fazia suas pesquisinhas lá, Mendel era um monge, fazia pesquisas com ervilhas. Por que de repente algumas ervilhas tinham um grãozinho rugoso, outras tinham um grãozinho liso? Ia misturando lá do pólen das florzinhas até encontrar e ser para nós aquilo que nós chamamos o pai da genética, os genes. As coisinhas, aquelas moleculinhas que ele não conseguia ver, que ele não conseguia identificar, mas intuiu que existiam. E olha que coisa engraçada, né? Os estudos de Mendel só foram publicados depois da desencarnação dele, já no século XX. Genética é a ciência do século XX, mas os espíritos falavam que existia na Terra o germe de todos os seres. E aí vamos entender germe no sentido espírita como o projeto, ou se a gente quiser usar o termo de hoje, como DNA. Já existe um plano, e aí a gente vai entender agora como espírita, né, das forças da natureza para que aquelas moléculas se encadeiem daquele jeito quando houver condições necessárias. E a resposta dos espíritos nas questões 443, 44, elas vão nesse sentido mesmo. São as condições externas que permitem a formação e aglutinação da matéria de tal forma que a força da vida passe a atuar sobre elas. Não sabemos ainda, pelo menos a ciência não consegue ainda explicar como a matéria inerte adquire, primeiro, vida, segundo, capacidade de reprodução, porque nós até conseguimos sintetizar matéria orgânica, mas não conseguimos colocar nela, associada a ela, fluido vital, fazer com que ela esteja viva. Nem Frankenstein em filme de terror, né, gente? Não adianta dar choque em cadáver porque não vai ressuscitar. E a gente começa a perceber, então, essa questão. Existe um vazio, existe um elo que a ciência precisa preencher, que ela vai se aproximando cada vez mais, mas que uma doutrina com base científica, com característica filosófica e consequências religiosas, aqui não no sentido de criar uma crença, um credo, um conjunto de dogmas, mas consequência religiosa no sentido de revolução moral, de transformação das criaturas, de mudança de postura das criaturas ante a criação, é o Espiritismo. E aí a gente consegue fazer essa ponte entre o criacionismo mágico da ministra doida aí e o evolucionismo absoluto, que não consegue passar e não consegue explicar algumas coisas ainda. Por isso, ainda hoje dizemos teoria da evolução das espécies. Embora ela seja muito e muito próxima de comprovações que a gente tem, né, o senso comum de novo, tem que ter um cuidado danado com esse negócio de senso comum, mas o senso comum de que ela é mais verdadeira do que a criação mágica, de que ela faz mais sentido do que a criação mágica, até porque Kardec pergunta, ainda existem seres que se formam espontaneamente? E os espíritos dizem assim, sim, mas à medida que eles foram se formando, se aglutinando, assimilaram em si mesmos a capacidade de se reproduzir. Olha aí de novo, Mendel se juntando com Pasteur, se juntando com Darwin, com Kardec, para nós entendermos melhor a ciência e a criação de hoje. Para nós entendermos melhor o mundo em que nós vivemos.
Afinal de contas, gente, não vamos ficar imaginando Deus como aquela figura barbuda, sentada num trono lá no mundo espiritual, lá no céu, numa nuvem, um trono de nuvem. Vai ver que é por isso que Deus está caindo em cima de Minas agora, né? Em cima de Minas e do Espírito Santo, porque as nuvens estão vindo tudo embora, Deus vai despencar daqui a pouco, se ele estiver sentado na nuvem. Mas não é o que acontece. E aí a doutrina espírita traz para nós, faz um chamado para nós. Em relação à criação, sim. Houve um ponto de partida, houve uma inteligência que nós não conseguimos explicar, que nós não sabemos como, mas que estruturou tudo o que nós entendemos como existir. Do mundo em torno de nós e da nossa própria existência. Mas o que torna essa inteligência ainda mais sublime, ainda mais relevante, é que ela deu a cada elemento da sua criação a capacidade de progredir. Nós não somos seres estacionários. Nós não somos criaturas estáticas, feito assim, sou sempre assim. Complexo de Gabriela não se encaixa em espírita, não é? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, não é não. Nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista moral. Em espiritismo nós somos muito mais Raul Seixas do que Gabriela, né, gente? Metamorfoses ambulantes. Nossos corpos estão em permanente transformação, nem sempre a melhor, mas às vezes a gente consegue, né? Basta fazer um esforçozinho melhor, uma academia, fechar a boca e fazer com que melhore por dentro. Mas, com certeza, nós estamos em permanente transformação na parte interna, naquilo que nós pensamos, na maneira como nós reagimos, na nossa percepção do entorno de nós. E aí, nesse sentido, é lógico que é necessário ser muito grato a Kardec e aos benfeitores espirituais por estabelecerem essa ponte para nós, por nos permitirem fazer a compreensão. A ciência contribui para o Espiritismo, mas o Espiritismo contribui para a ciência. Quando nós vemos o século XX, o final, agora as últimas quadras do século XX, sendo pontilhadas por pesquisadores como Banerjee, como Ian Stevenson, como Brian Weiss, como outros que não ousaram falar, como esses três falaram, mas que não ousaram falar da existência em nós de algo além da matéria, e que se recorda de ter vivido mais do que a vida na matéria, a gente começa a perceber o seguinte: agora os conceitos de espiritismo estão começando a permear algumas áreas da ciência, que ainda se mantém extremamente preconceituosa, porque ela tem que ser cuidadosa. Não é negativo ao cientista que ele tenha dúvidas, que ele questione. O que é negativo nós acharmos que a nossa maneira de ver é a única certa, que a minha ciência é a única capaz de explicar tudo. Aí a gente começa a falar bobagem também. Começa a ser tão negacionista, histórico e científico, quanto esses que usam essa negação para fins políticos. Quando alguém chega e diz assim, não há provas científicas da existência da alma, é porque essa criatura não estudou o suficiente. Porque se fosse ao século XIX, a Academia Britânica, nós encontraríamos Sir William Crookes, 2 vezes prêmio Nobel, criador, né, dos raios catódicos, aquela coisa toda, investigador dessa área da física, e que fez uma longa pesquisa a respeito da materialização de espíritos desencarnados, dos médiuns de efeitos físicos. E conclui no seu relatório: não digo que os fatos espíritas são possíveis, eu digo que os fatos espíritas são reais, ponto. Tá, ali já tem a prova material da existência da alma. Se não quisermos isso, vamos para o século XX. E aí os pesquisadores da área psíquica, temos também Raymond Moody Jr., com as chamadas experiências de quase morte, em que as criaturas fazem revelações que nada tem a ver com o contexto presencial, com a vida no corpo físico, com o raciocínio, com o funcionamento do cérebro. Elas estavam, pelo menos por alguns instantes, na condição de biologicamente mortas. E aí se veem, agem, interagem com outros seres que elas não conseguem definir, e outros até que elas se lembram bem, e que sabiam que já estavam mortos antes delas. E ao voltarem dessas experiências de quase morte, elas atestam: olha, eu encontrei minha avó, eu conversei com meu irmão. Eu vi, há um caso muito interessante dessas pesquisas do Dr. Raymond Moody Jr.,
em que ele fala a respeito de um casal de irmãos internados no mesmo hospital. E ambos têm paradas cardiorrespiratórias mais ou menos no mesmo tempo. Um deles não desencarna. E ele consegue ir ao quarto da outra pessoa, ver todo o seu desprendimento, a desencarnação e volta. E quando ele volta, diz: minha irmã morreu, ou meu irmão morreu, um dos dois. É um casal. Não me ocorre agora quem é que fica, quem é que foi. Mas é interessante a gente perceber isso. São experiências que mostram que em nós existe algo mais do que matéria. E é a ciência humana chegando a ela. Não é mais a revelação. Essa é a grande característica que a doutrina espírita tem. Nós não nos baseamos apenas na revelação, no que os espíritos disseram, no que está nos textos sagrados. Para nós espíritas existe a necessidade da investigação. O que a ciência está trazendo sobre isso? Vocês já imaginaram, gente? Na época de Kardec, alguém pegar um aparelho retangular, de repente toca nele, acende. Pior ainda, toca nele e aparece uma pessoa que está num outro continente e ela conversa com você. Isso seria chamado de bruxaria, mesmo no século XIX. E para nós hoje é rotina, é dia a dia, causa síndrome de abstinência quando cai o Wi-Fi. É engraçado isso, né? Pode até faltar comida, mas se faltar internet as pessoas se rebelam. Porque quando falta comida, o pessoal diz: é a opção para fazer dieta, né? A oportunidade perfeita para eu fazer dieta. Vídeo que aconteceu no Natal, nas festas de fim de ano, em que o porco e o boi estiveram longe das ceias, porque estava caro. E aí as pessoas: não, agora eu estou fazendo uma dieta light, eu fiz um Natal só de alface. Olha só que chique, né? Mas é exatamente isso. Agora, falta o Wi-Fi, falta o WhatsApp para mandar mensagem de Natal, aquele videozinho de Natal reproduzido 1 milhão de vezes. E as pessoas ficam ensandecidas. Na época de Kardec, seriam queimadas na fogueira, se dissessem que isso... Não, na época de Kardec não, né? Vamos mais para trás um pouquinho. Uns séculos antes de Kardec, quem fizesse o que nós fazemos hoje, seria queimado na fogueira. Nos séculos antes de Kardec, vocês que estão vendo pelo YouTube, que vão ver daqui a 6 meses essa palestra, não vão entender que eu estou falando das chuvas de janeiro de 2020, que caíram sobre o Espírito Santo em Minas Gerais. Mas está lá, está registrado, como se eu estivesse falando naquele momento. Neste momento agora de julho de 2020, a palestra que foi feita no Paulo de Tarso em janeiro. E isso me causaria a fogueira, bruxo. Como que você consegue projetar no futuro a sua mensagem? E a ciência está aí fazendo isso, gente. Então, para nós espíritas, associar ciência com os conceitos filosóficos da doutrina, sem crendices, sem misticismos, mas também com a mente aberta o bastante para nos dizer assim: eu só acredito naquilo que eu puder ver, eu só acredito naquilo que eu puder tocar, só aceito as comprovações da ciência. Quantas vezes a ciência já vem se contradizendo? Quantas situações? Um exemplo muito simples da nossa dieta. Nos últimos 30 anos, não vou nem muito para trás, nos últimos 30 anos, quantas vezes comer ovos virou causa de doença, depois causa de saúde, depois causa de doença de novo, depois causa de saúde outra vez? A ciência não se resolve ainda a respeito dessa coisa tão simples. Então cabe a nós. Olha só, a gente hoje fala tanto, né? Mas há algum tempo atrás o pessoal fala: vamos tomar só sucos naturais. Só que você está comendo um monte de açúcar ali também. Então até no natural a gente tem que ter cuidado. A ciência muda. Por que o espiritismo ia ficar estagnado? Porque nós iríamos ter dogmas, íamos ficar aferrados a conceitos de 2, 3 séculos atrás. Então, olhar para essas questões do Livro dos Espíritos, são 12 só, 13, da 37 a 49, com o carinho que elas merecem de nós. A ideia de são questões precursoras, que podem sim, eu tenho as minhas dúvidas, se não, inspiraram os cientistas, porque os espíritos já haviam dito da transformação da matéria em energia. Os espíritos já haviam falado em melhoramento genético, aparece lá na 3ª parte do Livro dos Espíritos, na lei de reprodução. Kardec não usa o termo melhoramento genético, porque não existia genética no seu tempo. É uma conquista de Mendel. Mas Kardec fala a respeito da interferência do homem na reprodução dos seres, para melhorá-los.
para torná-los mais produtivos. Isso é melhoramento genético. Já falava de melhoramento genético em 1857, antes dos textos de Mendel serem publicados no século XX. Então, por que não os espíritos infiltrando essas ideias sutilmente? Olha só como a espiritualidade é sábia. Essas ideias, elas não chegam como uma avalanche, elas não chegam como uma revolução, em que alguém toma o bastão de maior sábio da humanidade e assume que tudo que ele diz é verdade. Elas vão sendo infiltradas, lançadas como sementes, para ir germinando. Hoje nós entendemos, quando Kardec pergunta lá ainda na formação dos mundos, se os cometas, que circulam também de uma forma diferente da dos planetas, são mundos em formação, os espíritos respondem que sim. Aí a ciência vem algumas dezenas de anos depois e diz assim, olha, na verdade os cometas são grandes pedras de gelo, com alguma matéria sólida. E à medida que eles se aproximam de uma estrela, esse gelo se derrete, esse gelo muda de estado e essa matéria se dispersa. E essa matéria que foi dispersada é recolhida, é agregada por outros corpos maiores e vai passar a compor esses corpos. Então, quem garante que uma determinada colônia de micro-organismos viajando nesse sistema não tenha se desprendido e ido parar num planeta e dado origem à vida? Porque Kardec pergunta, de onde é que estavam os elementos orgânicos quando antes da Terra ter condições de receber vida? E os espíritos dizem, dispersos no mundo espiritual. E aí a gente começa a entender que, na verdade, essa ideia DNA é um projeto de reencarnação. Ah, André Luiz! Ah, livro Missionários da Luz! Como é belo o capítulo sobre reencarnação no livro Missionários da Luz. Porque ele vai mostrando, André Luiz visita o setor da reencarnação, a gente começa a entender que tudo que é planejado no mundo espiritual é traduzido no mundo físico através dessas 3 letrinhas, DNA. É ali que são implementados nos genes, nos mesmos genes de que Mendel fez referência lá com as suas ervilhas, e que mudam tudo em nós. Quando a gente fala assim, ainda não tem mais geração espontânea. Peraí, gente, nós estamos no dia 26 de janeiro de 2020, para eu poder marcar bem para o pessoal que vai estar vendo o vídeo. Nós estamos planetariamente num alerta de saúde pública, não é? Por quê? Uma espécie nova de vírus acabou de começar a se difundir. Foi geração espontânea? Foi mutação? Na verdade, hoje a gente entende que é mutação, que é um arranjo diferente, não por acaso, que acaso não faz coisas inteligentes, mas que em algum processo houve uma força diferente daquela que usualmente atuava e provocou uma transformação suficiente para que nós não tenhamos defesa sobre esse novo coronavírus. E aí não é geração espontânea, pelo menos do conceito aristotélico? Não é mutação, segundo os conceitos de Mendel? Combinação de genes de uma outra forma que gere um outro ser? Tudo isso se encadeia como ciência que o Espiritismo apresentou 50 anos, no mínimo, antes da publicação do livro de Mendel, dos estudos de Mendel. E cabe a cada um de nós, aqui hoje presente, principalmente nós, movimento espírita de Seropédica tem uma facilidade que só grandes centros têm. Apesar de nós termos uma cidade muito pequenina, nós temos a facilidade que só grandes centros têm. Nós temos o contato próximo com a ciência. Então vamos buscar estudar um pouco mais, abrir a mente, dar menos crédito a vídeo revisionista de Facebook, de YouTube. A historinha que o tio manda lá, que tem células de fetos abortados servindo como adoçante, que isso é teoria conspiratória, isso é uma aberração. E tem gente acreditando e mandando isso pelo WhatsApp. E vamos procurar saber o que a ciência diz de verdade. Antes da gente repassar uma notícia doida dessa, vamos tentar buscar outras fontes para ver se elas se confirmam. E fontes idôneas, fontes científicas mesmo. Porque aí é que entra o grande lance dessa primeira parte do Livro dos Espíritos. É a ponte que Allan Kardec estabelece da ciência com a religião. Não no sentido do dogma, mas no sentido da percepção da realidade espiritual. A ciência nos traz
como disse Emmanuel aqui, o desvendar das leis divinas que são perceptíveis aos olhos humanos. E agora com novos instrumentos, até o que não é perceptível aos olhos humanos. Mas cabe aos princípios religiosos, à filosofia focada na espiritualidade, revelar para nós também que existe algo mais. A doutrina espírita nos leva do Big Bang às conquistas de hoje, mas também nos mostra a criação anterior a essa história de Big Bang, que nem os cientistas estão de acordo com isso mais. E a gente começa a perceber o seguinte, é uma verdadeira ponte. Então, para nós espíritas, e essa talvez seja a nossa questão do fecho da tarefa, para nós espíritas há a possibilidade interessante, quando perguntarem para nós, você é criacionista ou é evolucionista? Muito espírita diz, eu sou evolucionista. Os seres vão se desenvolvendo, vão evoluindo. Olha aí, nós viemos do macaco, como diz Darwin. Darwin não diz nada disso. Mas, para nós espíritas, ainda fica a pergunta, que a ciência também não responde. E antes? E antes disso, o que existia? Nada. Mas como, volto a perguntar, o nada pode criar tudo se não houver uma inteligência a manipular isso? Nós não temos explicação, não temos que ter a pretensão de agora, 2020, segunda década, último ano da segunda década do século XXI, querer a explicação para algo que está há bilhões de anos acontecendo. Então, tempo, evolução espiritual e moral. Imagina se com a nossa pouca evolução, com o nosso desejo de jogar bomba no vizinho, a gente soubesse manipular a matéria ao ponto de transformá-la, como os processos da criação fazem. Nós causaríamos o caos, em vez de causar a organização, de causar o aperfeiçoamento. E aí se encadeia ciência e religião nesse processo de progresso contínuo. E mais importante do que isso, o Criador aparece, não como um mágico de tirando da cartola mundos, tirando da cartola coelhos, tirando da cartola elefantes, tirando da cartola pulgas, tirando da cartola homens, prontos, feitos como nós estamos aqui. Não somos. Não somos como estamos aqui. A pobre coitada da Luzia lá, aquele fóssil humano que era visto como o mais antigo do Brasil, já é visto como não sendo mais. Tadinha, queimou lá no incêndio do Museu Nacional, mas a gente começa a perceber o seguinte, nem a ciência ainda conseguiu datar a criação. Sinal de que existe uma inteligência e uma força por trás da criação que nós nem temos capacidade de compreender. Mas vamos chegar lá. Daqui a alguns milênios, seremos convidados por esse Criador, como Jesus o foi, como Emmanuel diz para nós lá no livro A Caminho da Luz. Como Jesus o foi, a construir um novo planeta para a evolução de nossos irmãos, que estão sendo criados no momento que nós estamos aqui discutindo sobre a criação, e eles começam lá, no princípio inteligente, ainda mais simples. Daqui a alguns milhares de anos, milhões talvez, vão se associar às primeiras formas orgânicas, vão se desenvolver em elementos unicelulares, se tornar seres mais complexos, chegar à fase animal, da fase animal desenvolver inteligência e desabrochar como novas formas humanas, tudo sob a nossa supervisão, porque o Pai trabalha até hoje. E nós vamos trabalhar também. Ninguém pense em aposentadoria espiritual. A gente tem que tentar pensar em aposentadoria no plano físico, porque o corpo não aguenta. Agora, a aposentadoria de espírito não existe. Só no umbral. Só nas regiões inferiores que o espírito fica preguiçoso, fica esperando acontecer. Se a gente quer realmente cooperar com a criação, nós vamos agir sobre ela agora. E agir no sentido positivo. E agir no sentido da conservação. E agir no sentido do respeito. Esta é a questão. Espírita não pode ser negacionista científico. Espírita não pode ser negacionista histórico, por ideologia política. Acordemos, espíritas. Nesse momento confuso que a sociedade terrena vive, nós podemos ser a voz do entendimento, a voz da conciliação, a voz da razão. Peraí, gente. Para que ficar torcida, fazer torcida de político, quando na verdade nós entendemos que nenhum deles está bem intencionado, ou pelo menos a grande maioria deles, os que estão aí pelo menos, não está bem intencionado em relação a nós, não está bem intencionado em relação ao nosso mundo. E aí cabe a nós espíritas sermos os trabalhadores do Cristo na terra, porque ainda estamos sujeitos à governança do Mestre.
Ainda estamos submetidos à sua condução amorosa. E essa é a grande diferença. A grande diferença entre o Yahvé tirânico que mandava o povo hebreu ali no eixo, no cabresto curto, para Jesus que nos apresenta o Pai Nosso que está nos céus. Nós somos convidados na terra a cooperar com esse governador espiritual, para fazer deste mundo um mundo melhor, para impulsionar este mundo à condição mais branda de regeneração em primeiro lugar, em que as expiações, em que as dores mais agudas, causadas pela inferioridade humana, deixarão de prevalecer. Deixarão de prevalecer. E como nos responsabilizamos por isso? Aí nós vamos à questão 932 do Livro dos Espíritos. Em vez da gente se queixar que está tudo muito ruim, nos perguntemos o que eu tenho feito para fazer ficar bom. Porque quando Kardec pergunta que parece que o mal prevalece na Terra, que a impressão que se tem é de que as criaturas, estão piorando. Por que parece que o mal prevalece? Os Espíritos respondem, porque os bons são tímidos. E aí a gente vai ler esse tímido da tradução do francês para o português por omissos. Quando eles quiserem, e a gente vai ler o verbo querer aí como agir, preponderarão. Quando os bons desejarem fazer da terra um mundo melhor, farão. Se ainda não conseguimos, ou não somos bons o suficiente, ou estamos omissos, ou não queremos agir. E a pergunta que deixamos, nesse planeta em que nós estamos, em que há tanto obscurantismo querendo ressurgir. Gente, nós estamos vendo pessoas buscando ou querendo ações medievais. Controlar o pensamento dos outros de forma medieval. Se não acendem mais fogueiras, eles jogam coquetel molotov para tentar calar o pensamento discordante. Isso aconteceu há 6 séculos. O pensamento discordante era calado há 6 séculos. Para nós espíritas, nós vamos com Voltaire. Podemos não concordar com uma palavra do que alguém diga, mas temos o dever de defender até o último suspiro o direito dessa pessoa dizer. E depois temos o dever de contrapor as ideias negativas às ideias positivas que a doutrina nos oferece. Nós somos não revolucionários. Nós somos como espíritas transformadores, reformadores. E só se faz reforma para melhor, não é? Ninguém faz uma reforma numa casa para ela ficar pior do que estava antes. Nós fazemos reformas para melhor. E diante dos conhecimentos que já temos, diante dos conhecimentos que podemos adquirir, diante dos conhecimentos que virão, nos coloquemos a serviço de Deus, para transformar este mundo em que nós estamos em um mundo que seja mais fácil de ser habitado, em uma sociedade que seja mais amorosa, mais fraterna, e eu não vou usar o termo tolerância, porque tolerância hoje está sendo pervertido. A ideia de deixa de lado, mas que nós sejamos mais acolhedores da diversidade. Porque é exatamente o mosaico. O que faz o mosaico ser belo é a diversidade das suas peças. O que faz a sociedade humana progredir é a diversidade dos seus elementos. Acolhamos a diversidade e impulsionemos cada pecinha desse mosaico para o bem, para a paz. Façamos a nossa parte de pecinhas de um mosaico, de um mundo melhor, mais feliz, um mundo de harmonia, um mundo de paz. Muita paz a todos e muito obrigado.